Quando eu pausei o Instagram, realmente eu senti uma grande mudança na minha vida, principalmente nas coisas que eu gostaria de fazer e principalmente parar de procrastinar muita coisa. Eu não sabia que eu teria isso como resultado, mas eu entendi que ali era um ambiente que estava um pouco sugando a minha energia mental e que eu poderia dar uma pausa ali para conseguir na verdade, novos resultados, sabe? Assim, aqueles desafios que a gente se faz. Poxa, eu vou sair um pouquinho disso aqui porque eu vou estudar tal coisa, eu vou sair um pouquinho disso daqui porque eu vou focar em outras coisas. E realmente eu tive ali ótimos resultados e é isso que eu vou compartilhar contigo nesse episódio do Papo com Bia de hoje. Então seja muito bem-vinda. Aqui nós falamos sobre autoconhecimento, falamos sobre rotina, estilo de vida, falamos sobre formas de conseguir lidar melhor com as nossas emoções e ter equilíbrio emocional na nossa vida como um todo. E eu vou te compartilhar aqui esse meu relato pessoal, o quanto que ter me afastado um pouquinho do Instagram fez eu crescer mais como pessoa e como os meus projetos começaram a caminhar. Eu sei que tu pode estar pensando assim, poxa, mas eu não sou viciada, pra mim não faz tanta diferença estar lá. Pra mim, realmente, eu também não era viciada. Já fui há muito tempo, mas ultimamente eu realmente não me sentia assim, porque eu tenho que estar lá. Não, eu passei a ter uma redução do interesse gradual. E o que eu senti que era algo muito relacionado ao que eu deveria fazer. Eu acho que a gente tem que estar com a nossa intuição muito bem aflorada. E pra gente aflorar a nossa intuição, a gente precisa estar em contato cada vez mais com nós mesmos, em contato com Deus, em oração constante, em devocionais. Quanto mais a gente se entrega para isso, mais Deus mostra as coisas que a gente precisa fazer para melhorar a nossa vida como um todo. E quando eu comecei a desenvolver isso e a querer isso, eu comecei a querer simplesmente me afastar um pouquinho de estar o tempo todo naquela vida desenfreada ali de postagens. E que quem me acompanhava lá no Instagram sabe que eu adorava. Gente, desamarrou aqui. E quem me acompanhava por lá sabe que eu compartilhava muitas coisas de minha rotina. Só que depois eu comecei a perceber que aquilo não estava muito de acordo com o que eu gostaria de viver daqui a um tempo, ou de repente estava prejudicando eu fazer algumas coisas que realmente eram mais importantes para mim. Por exemplo, o meu canal aqui e o podcast, porque é uma coisa que realmente me preenche, me faz bem. Por quê? Eu amo fazer essas reflexões profundas, eu amo trazer essas experiências, amo falar sobre autoconhecimento. E estar postando todo dia lá, ou ter que ter conteúdo todos os dias lá, é muito cansativo. Muito cansativo mentalmente. Traz uma singela ansiedade, porque a gente precisa estar postando conteúdo. Então eu tive uma reflexão interna profunda do meu objetivo ali. Então eu acabei repensando e disse, não, vou redirecionar minha energia a favor daquilo que eu acredito, do que o meu coração quer, que é justamente estar aqui gravando para ti nesse vídeo, estar, sabe, realmente tendo algo mais profundo. E a gente sabe que lá, quando a gente olha a plataforma, ela é uma plataforma mais superficial, com coisas rápidas, ligeiras, dia a dia, rotina, fofoca, sabe? Então são coisas assim que não é que ai, meu Deus, eu não posso ter acesso a isso. Mas são coisas que me afastam do objetivo de vida que eu quero ter. Como, por exemplo, criar um conteúdo mais aprofundado, com uma conversa mais lenta, sabe? Então, isso é o que ressoa mais com o que eu gosto de viver. Só que quando a gente não faz como é que eu posso dizer? Essa autorreflexão, a gente acha que a gente tem que estar em todo lugar. É que nem na vida. Tem vários lugares para que tu possa frequentar. E aí tu escolhe os lugares que mais condiz contigo. Por exemplo, eu amo cafeterias. Eu gosto de lugar que tem um cafezinho, uma música boa, uma música ambiente, uma coisa mais tranquila. Só que tem os ambientes que são mais agitados, que a gente passa o tempo todo, a música alta, a gente falando alto. E tem gente que gosta disso, tem gente que está nessa fase. Então é exatamente isso. Não é porque que esses lugares existem que a gente é obrigada a estar lá. Não é porque ele existe que a gente precisa estar lá o tempo todo como todo mundo está. Então, quando a gente faz essa autoanálise, esse pensamento, a gente identifica coisas que realmente estão de acordo com o que a gente
Tu não vai para um lugar simplesmente porque tá todo mundo lá. A gente precisa pensar, poxa, esse lugar não tem nada a ver comigo, então eu vou me abster de ter que ir lá, porque, enfim, não ressoa com quem a gente é. E não é que lá no Instagram não seja mais o meu lugar, mas por esse período em que eu quero ter foco em outras coisas, eu preciso entender que se eu ficar lá, eu vou ficar tendo uma autocobrança para estar fazendo postagem, conteúdo, porque eu tenho esse viés de gostar de criar conteúdo. Então eu tenho que ver qual rede social ela mais se adequa com o que eu quero criar. Então lá eu posso criar conteúdo? Posso. Porém, aqui me desgasta mais, eu tenho que estar o tempo todo com a mente acelerada pensando em 300 milhões de conteúdo, porque lá o conteúdo é rápido, então ele dá e passa, e ele tem que ser com uma velocidade 3 vezes, que é uma coisa que não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer esse conteúdo mais lento. Então, quando eu saio desse ambiente, pode ser que não seja o teu caso, pode ser que tu goste de estar ali com aquele conteúdo mais acelerado. Mas quando eu repenso isso e estou em um ambiente em que eu posso fazer no meu tempo, mais lentamente, trazer temas mais profundos e conversar de uma forma mais tranquila, como é o que eu estou fazendo agora, isso me traz uma paz interior e eu consigo criar com melhor qualidade, eu consigo fazer com melhor. Então, eu consigo não só fazer melhor, quanto fazer outras coisas. Então, tive mais tempo para organizar a minha casa, organizar até marmitas, planejar marmitas da semana, alimentação da semana. Nossa, tá chovendo. A alimentação da semana eu consegui fazer. Então, vários detalhes de coisas que eu queria há muito tempo fazer, eu comecei a fazer depois que eu tive esse recuo, né, de lá dessa rede social. Continuo postando algumas coisas pontuais, mas o meu foco e a minha energia, ela está para as outras coisas que eu quero fazer acontecer. Então, se tu tá com esse objetivo, repensa esse uso. Eu não excluí a conta, não excluí o aplicativo, estou lá, posto quando me der na telha, mas não tem ali aquela cobrança, sabe? E eu acho que isso é muito importante para a gente ter saúde mental, equilíbrio emocional e organizar a nossa vida como um todo, porque às vezes a gente se acelera tanto por estar lá e não consegue fazer o básico na nossa vida. Então é isso, o episódio de hoje vai ser um pouco mais curto, mas eu venho te trazer um pouquinho dessa experiência que eu tenho tido, de coisas pontuais que eu percebo que melhorou muito. Diminuiu o meu estresse, diminuiu a minha ansiedade, diminuiu a minha autocobrança, então eu faço as coisas num tempo mais slow, sabe? Eu acho que no mundo que a gente está vivendo, as coisas estão muito aceleradas. E quanto mais a gente se expõe a isso, mais sintomas e mais dores desse processo a gente vai ter. Então é isso, eu te espero no próximo episódio. Se esse episódio conversou contigo, que também está pensando em fazer isso, comenta aqui. Já pensei sobre isso, vou fazer um teste. Compartilha com quem também tu já conversou sobre isso. Sempre tem mulheres que repensam, às vezes não tem muita consciência disso, mas tu pode compartilhar essa informação com ela. E eu te espero no próximo episódio. Um beijo!